Buenos días, chicos y chicas del tercer año. Vamos a continuar nuestra clase. En la clase pasada yo había parado en los usos de ser y estar. Entonces vamos a leer aquí para explicar mejor. El verbo ser, com identificação e origem, nacionalidade. Muito fácil, né? Soy Pedro, és um ave, son de Buenos Aires. Então, todas as frases estão indicando que aí estão identificando, né? Ou mostrando a origem ou a nacionalidade. Com profissão e possessão. Somos arquitetos, né? Indica então a profissão. El coche es mío, indica a posse. Com parentesco, religião e estilo. Eres mi madre, né? Parentesco. Sos budistas, e não esqueça que esse sos é para vós, né? Vós. Vós sos budistas, né? Es uma igreja estilo barroca, né? Então está indicando o estilo, né, da igreja. Com substantivos, fechas e conselhos. Com substantivos, datas, né? E conselhos. Era uma casa muito bonita, né? Era o quê? Uma casa, está acompanhando o substantivo. Muito bonita, né? Hoy es lunes, está indicando o quê? O dia, que é segunda-feira. Es malo beber e conduzir. Né? Es o quê? Malo beber e conduzir. É ruim, né? É de má índole a pessoa que bebe e dirige, né? Isso faz com que possa ocorrer grandes problemas. Com infinitivos e précios. Quanto es? Opa! Um preço, né, de um produto, o verbo, aqui está aqui, o verbo ser, quanto é? Mentir é enganar-se a si mesmo. Então mentir é o quê? É enganar-se a si mesmo. Então é muito simples, o es está acompanhando então o infinitivo, tá bom? Estar, vamos lá para o estar. Com tempo e espaço. Estou em San Juan. Opa, onde é que é esse São Juan? Puerto Rico. Então está indicando o lugar, né? Já estamos em abril de 2016. Estamos em abril de 2016. Então está indicando o quê? O tempo, né, que eles estão vivenciando. Com gerúndios, estamos estudando português, estou leyendo. Então, indicação. Com fechas, estações del año. Fechas, o que é? Datas, né? Estamos em verano. Estamos no verão. Estamos em 2017, que seria, né, o período temporal. Com advérbios bem e mal. Está bem enojar-se com os papás a vezes? Né? Não é uma pergunta, é de tom. Está bem enojar-se com os papás a vezes. Está bem ficar zangados com os pais às vezes. Se enojar-se, cuidado para não confundir, é um heterossemântico. Não tem nada a ver com ficar com nojo, mas sem zangado. Está mal acusar a alguém sem ter provas. Está mal, né? Está mal acusar alguém sem ter provas. É uma coisa ruim, né? Com coisas não definitivas. Eu vou usar o verbo estar também com coisas que não são definitivas. Sou secretária, pero estou de recepcionista em um hotel. Então a função dela é essa. Ela é secretária, mas ela está, né? Ela está como recepcionista de um hotel. Está cumprindo a função que, né, não é uma coisa definitiva, é algo temporário. Com o estado de algo ou alguém. Está bem de saúde? Está bem de saúde? A porta está cerrada, mamãe. Então está indicando o quê? O estado da pessoa, né? E aqui está indicando o quê? A situação como a porta está. Né? Ela está fechada. Daí eu passei esse exercício para vocês, né? Muitos fizeram, né? Alguns ainda estão devendo. Né? Agora vamos para o outro assunto. Né? Ali eu dei explicado para tirar alguma dúvida que talvez alguém tivesse. Te acordas? Vamos lá, aqui nós vamos trabalhar os verbos irregulares que trocam é por i ou por u. E lembram disso? Esses são os verbos irregulares por diptongação. Já trabalhamos isso bastante, quem me acompanha desde o primeiro ano, né? Inclusive, já são bem práticos, né, em relação a essa conjugação. E também os verbos que trocam é por i. Né? Mas tem alguns alunos que ainda não viram, talvez, a Adriana, né, que chegou depois. Então, olha só. Tal como el portugués, el español posee un gran número de verbos irregulares. Ahora vamos a ver las principales irregularidades de los verbos de presente de indicativo. Verbos que cambiam, que mudam, é, por ir, quiero, prefiero, pienso, tienes. Como assim é por ir? Porque se você pega o verbo aqui, ó, é querer, ele não tem i, né, quando ele está no infinitivo. Mas quando você conjuga, olha, aparece o i.
aí fica, troca é por i. Então, é vogal por ditongo. Então, nós chamamos esses aqui verbos irregulares por diptongação. Troca uma vogal pelo ditongo. Verbos que cambiam o por ue. É a mesma coisa, praticamente, né? Também vai trocar a vogal pelo ditongo. Só que a vogal é diferente e o ditongo é diferente. Poder, ó. Poder no infinitivo, como é que ele fica conjugado? Puedo. Volver fica vuelvo. Dormir fica duermo. Morir fica mueres, tá? E os que vão trocar vogal por vogal são os câmbios vocálicos ortográficos, né? Vão trocar é por i, ó. Por exemplo, pedir, verbo pedir fica como pido. Verbo vestir, visto. Repetir, repites. Né? Servir fica sirves e assim por diante. Verbos que são irregulares na primeira pessoa del singular, lembram desses? Vão ser irregulares só na primeira do singular. No caso do cair fica caigo, aí a segunda fica caes, a terceira fica cae, aí caemos, caes e cai. Não vai mudar o restante, só aqui na primeira. Conhecer, conosco, né? Lembra do verbinho do pica-pau lá, né? Eu não lo conozco, senhor. Né? Então aqui fica eu não conosco, aí a segunda, tu não conheces, a terceira, não conhece, e vai por diante. Conhecemos, conheceis e conhece, não vai trocar. Verbo dar fica doi, o restante normal. Estar fica estou, hacer fica hago, nascer nasco, poner pongo, saber se, salir salgo, traer traigo, ver veo, valer valgo, tá? Então, acredito que vocês saibam, né, toda a tradução desses aqui. Traer, não esqueçam que é trazer, e salir, sair. Verbos que apresentam outras irregularidades, vamos ver aqui. O verbo ser, né, eu sou. Aí tu eres, ele é, somos, sois e som. Quer dizer, ele tem uma alteração, né, diferente. Ele vai ser irregular aqui pela acréscimo do y. Aqui ele já muda a raiz totalmente, né? Aqui também. Aí ele vem aparecer novamente o S aqui, nessas três últimas. O verbo ir, eu voy, tu vas, ele va, vamos, vais e van. Eles são outro tipo de irregularidade. Esse aqui mudou totalmente a raiz, né? Até porque ele, por si só, não tem raiz. Tirar o IR e já foi embora. Ojo, atención, acuérdate que muchos de estos verbos son irregulares en nosotros, no son irregulares en nosotros y vosotros. É o que acontece com os verbos que trocam o por ue e é por ie. Eles não vão mudar na primeira pessoa do plural, vai permanecer a vogal da raiz. Por exemplo, poder não fica podemos, fica podemos. Pedir não fica, né, pedimos, fica pedimos. Mantém, então, a mesma vogal. E aqui vocês vão ler o texto a continuação e completar os espaços em branco com os verbos conjugados da forma correta. Então, que viva México. Esse texto vocês vão ter aqui, ó, verbo ser, llamar-se, estar, né, llegar. Um detalhe aqui, ó, do verbo llamar-se, porque ele é um verbo da primeira conjugação, termina em AR, mas quando ele tem esse SE no final, ele é reflexivo, quer dizer, a ação recai sobre o praticante. Quer dizer que, quando você conjuga o verbo, esse se, ele se torna um pronome aqui antes, né? Aí ele fica separado do verbo conjugado, tá bom? Por exemplo, su capital, aí se, aí você vai colocar aqui, llama, ou se llamou, ou se llamava, dependendo aí. Mas como nós estamos vendo o presente do indicativo, analise um contexto. Então, su capital se llama Ciudad de México e aí o verbo está ubicada, está localizada, né, em el centro del país. Aí se ir, nosotros, aí vocês continuam a atividade. Bem fácil, né? Os verbos vão estar no presente do indicativo, na realidade. Temos o verbo contar, que é irregular, né? Vai trocar esse O por UE. O verbo preferir vai trocar esse E por IE, ele é irregular por diptongação. Poder trocar O por UE, né? Fica pue. O verbo ir você já conhece. Olha aqui, o oferecer, que termina em EC, igual o conocer, então fica como? Se tiver na primeira pessoa do singular, fica fresco. Mas se não, fica normal, regular, né? O padrão dele, oferece. Verbo ir, quem mais? O verbo soler, né? Que fica, ele troca o O por U e fica suelo. Só que quando ele está na primeira do plural, lembra, acabei de falar, ele não vai trocar nada, fica o O normal. Daí, novamente, o verbo ser e terminando com o verbo deber, que é regular. Tranquilos? Então, acredito eu, então, nós estamos concluindo, né, essa parte. E nós veremos na próxima classe. Não esqueçam que nós trabalhamos os verbos irregulares por diptongação e câmbio vocálico. Lembrando um pouquinho e demos uma revisada aqui, ó, na função, né, do verbo ser
e do verbo estar no presente do indicativo. Nos vemos entonces. Hasta la vista, baby. Buenos días, chicos y chicas del segundo año de la enseñanza média. Vamos a começar mais uma classe de espanhol. Bom, gente, nós paramos na aula passada, nos marcadores temporais, verbos no pretérito indefinido, e nós vamos abordar os pretéritos irregulares. Vejam bem, aqui nós temos verbos da primeira, segunda conjugação e terceira, certo? Porém, eles vão ter praticamente a mesma desinência, Vai ser pouquíssimo aí, algum detalhe, mas esse grupo completo aqui, ele vai ter a mesma desinência, independente de terminar em ar, ou ir, beleza? Então você tem aqui, o verbo andar fica anduv, a raiz, você vai adicionar o quê? E para a primeira pessoa do singular, iste para a segunda ou para a terceira, imos para a primeira do plural, isteis para a segunda do plural e eram para a terceira do plural. Então fica yo anduve, tu anduviste, ele anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis e eles anduvieram. Então essa regra ela vai acontecer para todos esses, Por que eles são irregulares? Porque esses verbos mudam a raiz. Se você tirar o AR, a raiz é and. Então ela mantém aqui and, só que ela adiciona UV, Essas duas letras na raiz. Querer, tu tiras o ER e fica quer. Olha como muda a raiz. Em vez de ser quer, aqui fica quis, Troca a letra E pela letra I e a letra R pela letra S. Caber, como é que fica? Cup. Tirando o R, a raiz dele é cabe, mas aqui fica cup. E assim você vai observando o detalhe de todas essas, tá bom? Bom, na realidade, nós vamos continuar com esse detalhe aqui. Ojo. O que é isso? Atenção, Los verbos terminados em ducir, como conduzir, deduzir, introduzir, produzir e traduzir, Ainda tem que colocar o etc aqui, porque pode ter outros terminados em usir, tá bom? Presentan la tercera persona del plural, ellos, ellas ou ustedes, terminados em heron. Es decir, no presentan la terminación hieron, como en los verbos estudiados. Este cambio ortográfico também ocorre em los verbos decir e traer, que é dizer e trazer. O que ocorre? O que ele está explicando aqui? Vejam, os verbos terminados em ducir, todos eles, vão ter esse pequeno detalhe. Eles vão retirar a letra I e vão terminar em heron. Não vai ficar hieron. Se você observar aqui, a desinência ficou hieron, O que vai acontecer com eles? Em vez do I vai ser o J, tá bom? Então, como é que ficaria a terceira pessoa do plural do verbo deduzir? Deduheron. Aqui você vai adicionar heron depois do sir. Na realidade, você tira esse sir e coloca o heron. Tranquilos? Aí ele tem aqui um exemplo. Los árabes tradujeron muitos documentos del griego para el espanhol. Tradução. Os árabes traduziram muitos documentos do grego para o espanhol. Então, veja, o verbo é terminado em ducir, professor. Porque esse aqui é o verbo traduzir. Então, você percebe que não vai ser a letra I, sim a letra J. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. Los directores argentinos produjeron grandes películas nas últimas 4 décadas. Produjeron, que verbo é esse, professor? Produzir. Veja que todos eles vão ter essa terminação aqui, ducir. Tá aqui, produzir. Fica produjeron. Tá bom? Beleza. E nós temos aqui, muitos niños no trajeron los libros de geografia la classe passada. Que verbo é esse aqui? Trajeron. É o verbo traer, como ele já havia comentado aqui, traer. Tranquilos? Então, nós tínhamos uma que eu tinha passado, essa aqui, todos dijeron que ele nunca se recuperaria de seu acidente. Que verbo é esse? Dijeron. É o verbo decir, só que está na terceira pessoa do plural e não vai ter a letra I, sim a letra J. Vamos então a esse outro grupo de verbos. Los verbos ir e ser
se escrevem, perdão, igual em pretérito indefinido, pero possuem distintos significados e uso. O verbo dar também é irregular em este tempo. Vejam, essa particularidade aqui é a mesma do português, porque você fala do verbo ir, eu fui, né? Eu fui à feira. E se eu falo, verbo ser, eu fui policial, um exemplo. Ou eu fui professor, eu fui bombeiro. Aí se destaca o verbo ser. Então, a grafia, tanto no português quanto no espanhol, é a mesma. Agora, o contexto que vai dizer se é o verbo ir, se é o verbo ser, tá bom? Então fica fui, eu fui, tu fuiste, ele foi, nosotros fuimos, vosotros fuisteis e eles fueron. Já o verbo dar é irregular, por quê, professor? A raiz dele se mantém, tá aí, ó. Que é a letra D. Se eu tirar o R, é só a letra D. Só que muda a terminação. Então, ele é irregular pela terminação. Ó. Eu di, tu diste, ele dio, dimos, distes e dieron. Se você for conjugar um verbo terminado em AR, regular nesse tempo, fica, por exemplo, amar. Eu amei. A terminação do amar é E. Aqui está I. Entenderam? Tu amaste. Aqui está iste. Então, ele é irregular pela terminação. Tá bom? Vamos continuar. O cachorro deu uma latidinha aqui, mas... Né? Vamos lá. El ano passado fui a Arequipa, Peru. Esse fui aqui, que verbo? É o verbo ir. Né? El ano passado fui, né, um estudante muito aplicado. Que verbo é esse? Esse fui. É o verbo ser. Né? Vejam a diferença no contexto. Mi mamá se foi a Barcelona, verbo ir. Né? Mi mamá já foi muito feliz em Barcelona. Então aqui você percebe o detalhe, que é o verbo ser, tá bom? Aqui é o verbo ir porque ela viajou a Barcelona. Então, não é diferente do português, é praticamente a mesma coisa. Desculpe aí o meu uau que está latindo. Continuando, utiliza os dados del quadro de abajo e escreve uma pequena biografia sobre Frida Kahlo. Busca utilizar os verbos em pretérito indefinido de indicativo e todos os marcadores temporales que puedas. O que acontece? Nós já estudamos marcadores temporais, né? Que vão estar realmente alinhados com o pretérito para mostrar que essa ação do passado ocorreu dentro de um período que já acabou. Tá bom? Vamos lá. Nombre, Frida Kahlo. Profissão, pintora, nacionalidade mexicana, ano de nascimento, 1907. Então isso aqui, ó, é um marcador temporal, porque já aconteceu. Aí, aos 18 anos, sofrer, você vai conjugar o verbo, né? Como é que fica, professor, no pretérito? Sofreu, ó, a dica. Um grave acidente que ela hizo sofrer muito por toda a sua vida. Casamento com Diego Rivera em 1929. Em 1943, ó, pintar, você vai colocar o verbo no pretérito. Quadro chamado Autorretrato como Tijuana. Ano de falecimento, 1954. E ser, né, tá aqui no infinitivo, você vai conjugar, uma das pintoras mais conhecidas internacionalmente em la actualidade. Né? Então ela se tornou realmente uma mulher muito famosa. Aqui está o espaço, eu vou postar isso na sala virtual, vocês vão então formar essa pequena biografia dela utilizando os marcadores temporais e, lógico, os verbos que eu acabei de mostrar no pretérito indefinido. Vamos então a outro assunto. Vamos estudar as estruturas hace, que vem do verbo hacer, né, faz, desde, né, que é desde, e desde hace, né? São estruturas que nós utilizamos geralmente para relatar ações, né, que ocorreram ligadas a tempo. Hace, desde e desde hace são marcadores temporales muito utilizados em espanhol. Hace indica uma quantidade de tempo e solemos, quer dizer, costumamos, utilizá-lo com dias, meses, anos, etc. Um exemplo, hablé com Pedro hace 2 dias. Falei com Pedro faz 2 dias. Hace 3 meses que parei de fumar, né? Faz 3 meses que parei de fumar. Hace 5 anos que não salgo de vacaciones, né? Faz 5 anos que não saio de férias. Então, não é tão complicado nem diferente do português. Já desde inicia, né? Indica o início de algo. Solemos, né, costumamos utilizá-lo com dias, meses, anos e fechas pontuais, quer dizer, datas pontuais. Exemplo, no vou ao colégio desde el 8 de abril porque estou enfermo. Então, não vou à escola desde o dia 8 de abril porque estou doente. Vivo em Brasil desde 2011, quer dizer, eu moro no Brasil desde 2011.
E desde el lunes intento falar com Ana, pero ella nunca está em casa. Não? Então, desde segunda-feira tento falar com Ana, mas ela nunca está em casa. Então, estruturas também que no português eu uso desde para apontar, né? Como no espanhol, o início dessa ação. Desde hace, né? Desde faz, seria mais ou menos isso, né? Faz, né? Desde, traduzindo para a letra fica estranho, desde faz, né? Indica o início de algo que todavia continua. Quer dizer isso? Todavia, ainda, né? Que ainda continua. Solemos ou costumamos utilizá-lo com dias, meses e anos. Por exemplo, a autora escreve livros infantis desde há 10 anos. Né? Então, como é que ficaria a tradução? A autora escreve livros infantis, né? Já faz 10 anos. Desde há 3 anos que o preço do dólar não para de subir. Então, já faz 3 anos, né? Desde faz 3 anos que o preço do dólar não para de subir. Não é que fica estranho desde faz? Então você fala já faz, né? No português. Atenção, desde também se utiliza para indicar o ponto de origem de algo. Por exemplo, mi ex-aluno me escreveu uma carta desde México. Então, meu ex-aluno escreveu uma carta, né, desde o México, né, do México. Esse desde indica então a origem, de onde veio a carta. O aluno estava em México quando enviou a carta a sua professora. Está a explicação. Se suele presentar costuma, tá? Esse suele costuma, el advérbio quanto ou quantos, mais tempo, mais hace, mais que, para formular perguntas. Por exemplo, quanto tempo hace que nós salimos de vacaciones? Então, você vai utilizar o pronome interrogativo, né? Mais o tempo, né? Mais hace, que faz, e o que. E aí você formula a pergunta como está aqui no modelo. Completa com a pergunta ou com a resposta as frases de abaixo. Vamos ver. Você vai, então, completar com a pergunta ou com a resposta. Que de repente tem a resposta, você vai fazer a pergunta. A letra A, então, tem a pergunta, você vai formular a resposta. Quanto tempo hace que estudias espanhol? Aí você vai responder. Eu estudio espanhol hace tantos anos, ou eu estudio espanhol desde hace 5 anos. Ou, né, os exemplos que foram colocados ali em cima. Não vou também responder tudo, estou dando uma dica. ¿De dónde llegó esta postal tan bonito? Ou este postal tan bonito? Né? E aí vocês vão colocar este postal, né? Ou esta postal chegou. Aí você vai colocar, né, a palavrinha e logo depois o lugar. Beleza, aqui na letra C, nós temos o quê? Parece que temos que formular a pergunta, né? Porque a resposta está aqui, ó. Há 3 anos que vivimos em Bogotá. Então você vai usar, vai colocar a pergunta aqui, né? Desde hace quanto tempo, tá. Aí você vai usar o verbo, né? O lugar, tá bom? Vamos ver a D. A D também nós teremos que formular a pergunta. No visito a mis hermanos desde 2012. Então aqui, essa parece que ela vai estar aliada com isso aqui, ó. Né? Por exemplo, tu vai usar a palavra desde, né? Desde, você pode colocar desde hace ou quanto tempo hace que não, entenderam? Visitas a tus hermanos, ou desde hace quanto tempo, né? Você pode usar esse termo aqui, ó, desde hace quanto tempo não visita a tus hermanos. Bom, a próxima então. Hace mucho tiempo que te volviste vegetariano? Faz muito tempo que você se tornou, né? Ou tu te tornastes vegetariano? Aí você coloca aqui a resposta. Eu me tornei vegetariano, né? E aí o lugar. Beleza? Então, terminamos essa parte. Espero que vocês tenham entendido, tá? Muito cuidado, então, com as estruturas dos verbos irregulares, né? Como vocês acabaram de ver, né? O verbo ir e o verbo ser têm o mesmo padrão, né? O contexto é que vai dizer se é o verbo ir, se é o verbo ser, e aqui nós temos os detalhes do verbo dar, que é irregular não pela raiz, mas pela terminação. Então, essa foi a nossa aula, né? Para concluir aqui esse capítulo. Nos vemos. Hasta la vista, baby.